can't wait for Christmas. Olá, circuiteiros! Estamos aqui de novo para bater um papo hoje sobre metas. Nossa convidada de hoje é a Gabi, do Hoje é Dia Delas. E a gente vai conversar um pouquinho, né, já que nós estamos no final de ano, sobre como a gente faz o nosso planejamento para o ano seguinte, como a gente estabelece metas para o nosso empreendimento. Como vocês fazem? O que vocês têm algum ritual de final de ano? Como é que vocês se planejam para o ano que está por vir? É muito bom fim de ano, mas melhor ainda, gente, é começo de ano, né? De renovar, de pegar novas coisas, juntar o que deu errado, pensar direitinho, ver o que nós podemos fazer para poder melhorar, né? Então eu já separo sempre uns diazinhos agora no começo de janeiro para poder sentar com calma, realmente não marcar cliente, não trabalhar e focar só naquilo que deu errado, naquilo que eu quero melhorar, para poder dar mais certo, né? E crescer mais, focar no crescimento nesse ano que vai vir, né? De 2016. Então, o final de ano, pra mim, e o começo, principalmente o começo do ano, que é o que você falou, o que eu mais gosto, né? Tem esse significado, assim, de poder recomeçar, de poder aprender novas coisas, sabe? Então, eu começo muito animada, assim, sabe? E um pouco de ansiedade também, né? De poder resolver. Traz muita expectativa, né? Esse negócio de início de ano. A gente planeja 1000 coisas. Às vezes a gente consegue cumprir tudo que a gente planejou, às vezes não consegue, nem por isso, às vezes você faz outras coisas que você não planejou também. Mas isso é mais importante que você tá falando, né? Será que a gente tem que planejar 1000 coisas, assim? Eu sei que você usou no sentido figurado, mas metas, né, assim? Será que dá pra gente planejar esse tanto de coisa, assim, né? Uma coisa que eu aprendi foi colocar metas. Esse ano eu tinha uma meta, uma grande meta de terminar meu mestrado, que era uma coisa, né, grande, assim, mas nesse meio tempo eu tinha pequenas metas e eu nunca coloco, assim, eu não sei como é que vocês fazem, mas eu pelo menos não coloco no começo do ano 1000 metas para fazer, eu coloco algumas pequenas e ao longo da minha caminhada eu vou revendo, colocando mais uma, tirando outra, que eu já vejo que não faz mais sentido, eu vou fazendo Quando a gente assim. fala de planejamento, é importante a gente diferenciar objetivo de meta. Né? Porque objetivo, sonho é uma coisa um pouco abstrata, né? E meta não tem nada de abstrato, ela é extremamente palpável e tangível, né? Então é o mais importante. Então quando você fala de meta, você está falando de colocar exatamente o que você quer, Num tempo específico, específico e assim um pré-caminho, né? Assim, mais ou menos quais são os passos que você vai precisar. Que aí essa macro meta, vamos dizer assim, né? E as micro metas, né? Que são os pequenos objetivos para você alcançar. E o importante tem que ser alcançável, né? Alcançável. Porque tem gente que coloca assim, não, eu vou, né, vamos supor, eu tinha a macrometa lá de terminar o mestrado. Não, eu vou terminar o mestrado ganhando o Globo de Ouro. Que o empreendedor, o planejamento não é estático, né? Se for estático, vai gerar frustração, porque o nosso caminho é todo cheio de curva. Vai pra ali, aquilo outro, você encontra uma parceira ali, aí você já às vezes dá uma volta, né? Ou então o seu caminho é encurtado por aquela parceria, então o negócio nunca vai, né, assim, numa linha reta. O nosso caminho, ele desce, sobe, vai pro lado, pro outro. Não é reto. Nunca é reto, nunca é linear, né? Então, o nosso planejamento também tem que ser. Eu acho que a questão de ser tangível é muito importante. Por isso que eu repito, tem que ser tangível. Tangível é aquilo que você consegue ver, consegue tocar, né? Assim, que é palpável mesmo. Então, você vai colocar uma meta, por exemplo, eu vou fazer o meu mestrado esse ano. Eu vou fazer, por exemplo, uma pós-graduação esse ano. Poxa, vamos considerar que a pós-graduação tem 2 anos. Você não vai fazer ela esse ano, isso não é tangível dentro desse tempo. Você pode até fazer a meta, mas considerando que é daqui 2 anos que você vai terminar, fechar ela, entende? Então é muito importante quando a gente está falando de planejamento, que a gente faz as listas de fim de ano, né? As famosas listas de fim de ano, né? E aí pula as ondinhas e faz todo aquele, eu quero isso, eu quero isso, mas isso não é planejamento. A gente tem que deixar isso muito claro, principalmente dentro do... Tem que estar com o pé no Eu chão, acho que né, isso cara? serve como motivação. É uma coisa que motiva, gente, eu né? também pulo ondinha, lógico. Não, e tem que Eu não tô falando que isso não é planejar, né? Mas isso não é planejamento. Isso é mais um um grande ritual, jeito. E dentro do mundo empreendedor, planejamento é essencial. Meta, então, tem que ser Muitas vezes eu vejo que vem 2016, eu quero terminar o ano faturando tanto.
né? E aí coloca, às vezes, um ganho muito maior do que esse ano. Vamos supor que eu termine esse ano ganhando, sei lá, um valor simbólico aqui, 50 mil. E aí eu coloco lá no meu planejamento financeiro que eu quero terminar 2016 ganhando 500 mil. Né, assim, é possível. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, aí a pessoa acaba, isso é frustrante. Acaba ficando frustrada, achando que ela não fez nada que presta ao longo do ano, né, assim, e com um sentimento muito ruim. Né? Por isso que quando a Camila fala que as metas têm que ser tangíveis, porque se elas não forem, dá nisso, assim, elas acabam mais prejudicando do que ajudando a gente a caminhar, né? É um pouco disso que você está falando, né? Aquela história assim, sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo preço, né? Eu não vejo problema nenhum em sonhar. Não, uma coisa é sonhar, Não né? tem problema nenhum, só que é isso, planejamento é assim, tá legal, beleza, você tem esse sonho de 500 mil, por exemplo, problema nenhum. Mas tem que ver se isso é tangível dentro de um ano, né? Quais são os planos de ação, quais são as ações que você vai ter, então, porque você vai ter que mudar muito. Né? Não adianta você querer 500 mil E fazer a mesma coisa. e fazer exatamente a mesma coisa ou um pouquinho mais, porque um pouquinho mais vai um pouquinho mais, né? Então, é muito importante essa coisa. A meta é exatamente isso. Essa é a grande diferença, assim, do sonho para a meta. Porque pode ser grande, não tem problema nenhum, para a meta. Eu sou extremamente sonhadora, você sabe, né? O negócio vai longe. Mas quando eu vou pensar em metas, pra mim o negócio que funciona é em curto prazo. Tem que ser pequenas metas, igual a Paula falou. Meta grande pra mim, assim, não consigo assumir, sabe? Porque muita coisa muda. Então pra mim funciona muito mais esse esquema de fazer as pequenas metas e cumprindo aquilo ali. Óbvio, tem um objetivo, tem um sonho maior lá na frente, mas indo devagar, indo aos poucos, é menos frustrante. Uma coisa, ver, eu preciso dessa parte visual, assim, ver que eu tô conseguindo cumprir essas mini metas é muito importante, né? Então é legal, assim, cada um encontrar o seu jeito, né? De conseguir se motivar para continuar caminhando, né? O meu jeito foi esse, assim, de ir colocando o que eu tenho que fazer no dia e depois eu faço questão no final do dia de dar um ok em tudo, assim. Eu também sou assim. Eu tenho uma meta grande, né, que seria o meu sonho, e ele eu divido em metas, igual nós falamos, que é um jeito mais fácil e prático, eu acredito. Se você chegar aqui, porque não adianta nada, igual o exemplo que nós demos, quero ganhar 500 mil. Não adianta nada, e aí? Não, então mês que vem eu quero ganhar, já quero 50, 60, no próximo mês 70, 80, e aí vai batendo cada meta, porque você não desanima. E o importante de fazer isso que vocês estão falando, que é subdividir, né, a meta, é você poder ir celebrando durante o caminho, né? Você ir comemorando os ganhos que você está tendo, as vitórias que você está tendo durante o caminho, porque isso te motiva muito. Porque realmente quando você olha um negócio muito longe, você fala, nossa, como é, sabe? Não vai chegar comemorar quando eu chegar não lá. vai chegar nunca, né? Você pensa assim, nossa, isso tá muito longe distante de você, né? E quando você divide, isso vai ficando próximo, e aí você vai conquistando as parcelas, né? E oportunidades surgem, né? Outras passam, e aí você tem que ir se virando com o que tem. Eu acho que essa aceitação é muito importante. É muito legal a pessoa aceitar aquilo que está ao alcance dela e fazer. Mas trabalhar com o que a gente tem não significa fazer mal feito, né? Não, isso é importante colocar, e né? nem sempre Com o que a gente tem da melhor forma possível. E nem sempre nada depende só de nós, né? Não, quase nunca. Porque às vezes você pode fazer o seu melhor, mas a pessoa que você depende não faz, aí dependendo da sua meta, você não chega nela por causa da outra pessoa. E aí você sabe lidar com a frustração, aí você fica triste, desiste de tudo. Mas então, isso é uma coisa complicada do Complicada. empreendedorismo, né? As parcerias que a gente estabelece. É. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo como empreendedora é desapegar das coisas, assim, que não vão funcionar. É muito importante. Porque às vezes a gente Não- fica batendo martelo ali em algum lugar, Faz tempo. né? E é verdade, a gente tem que desapegar E mesmo das funciona, coisas que não é. trazem as boas energias ou que não estão sendo tão produtivas. E às vezes é isso, você coloca assim, não, eu vou fazer a meta por esse caminho, aí você traça lá que é desse jeito. E aí às vezes a gente fica empacado, porque a gente colocou aquilo como meta, tem que ser assim, esse é o caminho, Não sai né? daquilo, né? E às vezes tem um caminho muito melhor, que às vezes a oportunidade está passando na sua frente, mas você tá tão focado naquilo, eu acho que é importante, muito importante falar isso, que não é reto. Né? Você tem que estar atento, pode ter pessoas, outras parcerias que vão te trazer muito mais benefício
do que às vezes essa que não tá deixando a coisa acontecer, né? Às vezes um contexto, um sócio, enfim, um lugar, né? Um espaço físico que não te dando benefício. Importante você desapegar e ir para um segundo, né? Plano B, assim, vamos dizer. Isso aí, eu falo, né? É um pouco de jargão, mas eu gosto de atirar pra todos os lados. Tipo assim, se tem alguém querendo fazer uma parceria, eu faço. Se tem alguém querendo alguma coisa, tudo eu faço, porque às vezes aqui não vai dar certo, mas aqui vai, aqui não. Mas esse é um perfil muito atual, Gabi. Esse perfil é muito atual e isso vem muito. Isso é muito empreendedor também. Mas tem muita gente que critica. Não, critica, mas é porque. Mas agora a geração que tá vindo, o pessoal que tá vindo, os novos empreendedores, eles trazem exatamente isso, essa versatilidade, essa capacidade de você mudar e se adequar ao mercado, a forma, aquilo que precisa. O que eu vejo então, que hoje os empreendedores, né, essa nova geração assim, que está chegando, tem uma visão muito mais sistêmica, sabe? Consegue ter essa visão, eu acho que o ângulo aumentou, sabe? Os empreendedores, esses que talvez critiquem e tal, que eu acho que na verdade eles acham que é falta de foco. Né? E às vezes não é, né? Você tá no projeto e quando você tá nele, você tá com foco nele, e ele tá te trazendo boas coisas, enfim. E aí quando você tá no... E tudo bem, a gente consegue trabalhar com 5, 6 coisas, entende? E coisas que eu acho que as gerações passadas, elas realmente não conseguiam, e tudo bem, né? Assim, é uma diferença, nós temos uma visão mais macro, assim, da coisa, entende? E a gente tem que aceitar essas críticas também. Outra coisa mais interessante é quando você tiver a sua meta, você focar nela e não ficar olhando, né, a meta do outro ou o que o outro alcançou, porque é interessante você ver isso, né, até se comparar às vezes é importante, mas não focar nisso porque é muito pessoal. E isso pode ser frustrante. Às vezes a gente vê todo mundo é feliz, né? Nas redes sociais isso acontece demais. Mas a gente sabe que nem sempre isso é real. E é importante a gente focar no nosso mesmo para não perder aquele objetivo que a gente pretende alcançar. Eu queria agradecer a Gabi do Hoje é Dia delas pela presença. Sempre muito bom te receber aqui. Eu agradeço a oportunidade. E aproveitando, gente, gostaria de desejar para todos vocês um ótimo 2016, que o caminho seja sempre leve, bonito e de muito trabalho, tá? A gente se vê.